Eu aproveito agora, a gente tem essa expectativa, inclusive, de outras mudanças que podem acontecer ao longo do dia de hoje. Tanto que já estão falando, a gente já comentava ontem, o Diogo Schelp está com a gente. Nós temos também o capitão, que é um deputado federal pelo PL de São Paulo, que é o capitão Augusto. Já estou vendo o capitão. Capitão, muito bom dia. Diogo Schelp, obrigado pela participação mais uma vez no Jornal da Manhã, segunda edição. Nós falamos só sobre as mudanças, mas antes de tocar no que pode acontecer, é importante a gente ressaltar que quando você, na área de segurança, um chefe, como por exemplo o general, ele saiu, olha, entreguei meu cargo. É comum, certo, capitão, que na área de segurança, os subordinados, digo, os chefes da aeronáutica, da marinha, do exército, entreguem os cargos junto com ele. Não é isso não é geralmente assim que acontece? O senhor que é da área militar? Bom dia, William. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Jovem Pan News. Na verdade, é de praxe, até uma forma educada, que quando um chefe assume, você coloca à disposição o cargo para ele, para ver se ele quer que continue ou não naquele cargo. Então, é, digamos, uma prática normal e até elegante dentro do meio militar, assim como o chefe assume, você coloca à disposição até para evitar um constrangimento dele ter que te demitir ou ter que trocar forçadamente. Então, é mais fácil você colocar à disposição. Se ele quiser continuar, ele mantém você, ou senão fica mais fácil para ele estar substituindo, colocando alguém da vontade dele. Então, hoje, nós podemos ter uma outra mexida nos comandos das Forças Armadas aqui no país. Diogo Schelp está acompanhando a gente. Diogo, bom dia. Bom dia a todos. Como você está vendo essas mudanças todas que a gente está acompanhando agora? Nós comentávamos isso, da possibilidade da saída do chanceler e da pressão, né, do Centrão em cima do presidente. E a coisa aconteceu, mas de uma forma muito rápida. Ninguém esperava uma mudança de 6 cadeiras. Tudo indica, William, que o presidente aproveitou, já que havia uma pressão para a saída do chanceler, agora esse chanceler Ernesto Araújo, ele aproveitou essa pressão para fazer uma mexida no ministério, já que se ele entregasse apenas a cabeça do Ernesto Araújo, ficaria muito claro ali que ele estava cedendo à pressão do Centrão e que isso não seria, obviamente, muito bom para a imagem dele, né? Para a imagem da fortaleza, digamos, do presidente. Mas o que ele conseguiu fazer com essa mexida foi basicamente agradar aos novos aliados, aos aliados no Congresso, principalmente com a indicação da deputada Flávia Arruda, né, para uma função que é basicamente de articulação política, é uma função muito importante, e isso faz com que ele faça esse agrado ao Centrão, depois de ter tido algumas rusgas com aquele episódio da indicação do ministro da Saúde. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, queria outra pessoa e acabou sendo uma pessoa de confiança, alguém indicado pelo filho do presidente, Flávio Bolsonaro. O outro ponto importante é que ele tira o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, que tinha uma função basicamente legalista, e aí há uma informação que vai um pouco contra essa naturalidade dessa demissão, que é a informação dada pelo UOL hoje, de que o presidente teria ficado muito insatisfeito com a postura do chefe, né, do Exército, o Pujol, que seria, segundo essa reportagem, teria se negado a fazer uma declaração pública a respeito da decisão do Edson Fachin, aquela decisão que tornou o ex-presidente Lula elegível. Ou seja, segundo essa reportagem do UOL, o presidente queria que o Pujol fizesse algo semelhante ao que Vilas Boas fez anos atrás, antes de uma decisão do STF em relação ao habeas corpus do Lula. E a outra, então aí um dedo, digamos assim, nas Forças Armadas, para que as Forças Armadas tenham, pelo menos a chefia das Forças Armadas, mais uma postura mais próxima, mais favorável ao que o presidente quer. E no terceiro lance, que foi nessa questão do Ministério da Justiça, que foi colocar um delegado da Polícia Federal muito próximo da família Bolsonaro, dos filhos do presidente. Olha, eu inclusive já estou agora recebendo a comunicação que a senadora Cátia Abreu, do PP do Tocantins,
já está em linha, aguardando o nosso chamado para a gente... Ô, senadora, muito bom dia. Bom recebê-la aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Desculpa, peguei a senhora de surpresa, acabei chamando assim... senadora, só para esclarecer, eu estou com o Diogo Schelp, nosso comentarista. Nós estamos também com o capitão Augusto. E a senhora se junta à nossa equipe para o nosso bate-papo. Eu não tenho como não provocar a senhora foi o pivô dessa série de mudanças, ou pelo menos tudo começou quando a senhora levanta a bola e fala assim, não foi bem assim, chamou o chanceler de marginal, enfim, e falou que ele teria resumido 3 horas de conversa de forma irresponsável. Correto, senadora? Correto, William, Diogo, capitão, bom dia a todos aqueles que nos acompanham aqui na Jovem Pan. É um prazer e agradeço a oportunidade. Na verdade, William, ele não contou a conversa completa porque não convinha a ele. Como fazem os covardes e os desonestos, eles contam as coisas pela metade, apenas daquilo que convém a eles. Então isso, já está superado, não por mim, mas pelo Brasil, porque se ele tivesse ofendido apenas a Cátia Abreu, isso não significaria muito. Teria solidariedade dos meus colegas, da minha família, mas isso não traria prejuízo ao Brasil. Mas, na verdade, ele fez um ataque frontal ao Senado quando acusa, na minha pessoa, de ter levado uma mensagem de lobby e de proteção a uma empresa chinesa. E, na verdade, isso me ofendeu muito, porque eu tenho, talvez, não muitas qualidades, mas uma das qualidades que eu tenho é justamente a ética, a honestidade. Eu tenho mais de 20 anos de vida pública, não tenho uma condenação, um processo de corrupção na minha vida, nunca precisei disso. Sou uma mulher simples, do campo, psicóloga de formação, mãe, avó, então não é nas alturas do campeonato que eu ia sujar a minha imagem e deixar uma história triste para os meus filhos. Eu tive lá com ele, pessoal, uma missão muito forte do Senado Federal. Eu queria discutir com ele dois pontos. Eu tinha muitas coisas para falar com ele, mas concentrei praticamente a reunião toda de 3 horas nesses 2 pontos. E quais foram esses 2 pontos? Agora mesmo eu estou aqui do lado, no outro computador, interrompi para falar com vocês, uma reunião com a concertação da Amazônia, que são mais de 200 empresas e ONGs que estão discutindo o desmatamento. O que tem a CRE, Cátia Abreu, com o desmatamento? Tem muito a ver, porque eu não conseguirei trabalhar e ajudar o meu Brasil a fazer acordos comerciais se a questão ambiental não tiver uma recomposição na sua narrativa e principalmente na atitude com relação à diminuição do desmatamento na Amazônia. Ninguém quer comprar de nós, na Europa, nos Estados Unidos, se nós não contivermos esse desmatamento. Então, esse foi um ponto que eu levei a ele, que nós precisávamos recompor essa posição dos últimos 2 anos e que nos estava trazendo prejuízos enormes, porque o acordo União Europeia-Mercosul é o acordo que vai quebrar a maldição do Brasil, que há anos e anos não faz acordos comerciais. Então, a Europa funciona muito como espelho. Se a Europa faz, eu vou fazer. Se a Europa come, eu também quero comer. Então, a Europa é um player de referência mundial. Bom, e eu disse isso a ele. E o segundo ponto foi a China. Desculpa, quer fazer um comentário? Esse ponto que eu queria chegar, porque foi a grande polêmica. A senhora foi a primeira mulher a chefiar o Ministério da Agricultura, ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária no Brasil. Nós sabemos que o 5G vai mudar e muito toda essa região do país e vai trazer uma nova abrangência. Isso vai gerar recursos e vai melhorar a vida justamente desse setor. A pergunta que eu faço, e ela é objetiva, a senhora fez algum tipo de lobby? Quer dizer, fiz em favor do Brasil e dos produtores rurais, não em benefício próprio ou do Senado Federal. E como foi isso, então, senador? Lobby é inadequada porque ela é crime no Brasil, mas eu fui fazer a boa política em favor da continuidade das nossas exportações. Você sabia, William, que de fato, eu vou confessar aqui uma verdade,
eu não estava preocupada naquele momento com a tecnologia no campo. Eu nem me lembrei disso, para falar a verdade. Eu sei que vai ser uma revolução o 5G, eu sei de tudo isso. Mas naquele momento, a minha preocupação era um veto à China, um veto explícito a empresas chinesas, o que isso poderia provocar de desmanche nas nossas exportações. É claro que a China não ia deixar de comprar 100% do Brasil, mas se a China deixar de comprar 20%, 30% do que ela compra do Brasil, seria um desmanche, sim, para a economia nacional e para os produtores rurais. Então, quando nós proibimos venda de terras para estrangeiros, a gente até sabe que muitos estão pensando na China, mas como proibiu para todos os estrangeiros, ninguém achou ruim, não tem preconceito. Agora, com relação ao 5G, poderia vir um edital direcionado para a empresa chinesa, são 3 empresas no Brasil que fazem 5G, 2 europeias e uma chinesa, um decreto que pudesse interpelar o edital e colocar condicionantes para que excluísse a empresa chinesa. E isso, o senhor Ernesto, estava na cabeça do presidente 24 horas, falando de espionagem, que precisava cercar a China, que eram comunistas, que iam... Isso eu tenho informação de dentro do governo, não é de fora, não. Então, eu fui falar para ele que esse preconceito ao 5G da China, a empresa chinesa, poderia nos trazer um prejuízo incalculável. Então, foi os 2 pontos que eu levei a ele, que está dando e poderia dar um enorme prejuízo ao Brasil. Com relação à União Europeia, já está dando prejuízo, porque o acordo foi interrompido. Com relação à China, poderia acontecer caso tivesse esse preconceito explícito através de um decreto que o presidente poderia sim fazer. Eles soltaram o edital no dia 26 de fevereiro, levaram o edital para o Tribunal de Contas. A minha audiência com ele foi dia 4. No dia 3, o pessoal do governo que viu a minha agenda com ele me ligou. Nos ajude, porque ele está tentando nos desestabilizar e dando conselhos equivocados ao presidente. Então, aí eu falei, mas se o decreto já foi, o que ele ainda pode fazer contra a China com relação a esse veto? Ele pode, o presidente já estava com o conceito pronto, os militares já tinham concordado com a divisão das 2 redes, que o ministro das Comunicações encontrou uma solução de fazer uma rede para governo, que aí contemplou os militares, e uma rede para pessoa física e privada. Então, ele acabou que, com seu grupo extremista, ficou isolado no governo. Ele já tinha, a sua tarefa já estava perdida, mas não custava dar um reforço. Então, eu disse para ele que a sinalização dele para o Senado Federal, nesses 2 pontos, nós ficaríamos atentos, que nós poderíamos ser parceiros e nós avançaríamos muito mais, mas também democraticamente eu aceitaria, caso ele não quisesse a parceria, que o Senado ia tocar sua vida independente e saberia o que fazer em todas as 2 circunstâncias. Esse foi a questão com esse ex-chanceler. Esse foi o conteúdo da reunião no dia 4 de março. Perfeito. Senadora Cátia Abreu, eu estou com o capitão Augusto, que é do PL de São Paulo, e também com o Diogo Schelp. Eu quero abrir espaço nos microfones da Jovem Pan para o capitão e para o Diogo. Capitão, aproveitando essa fala da senadora, é muito difícil, porque as falas soltas, né, como aconteceu, e eu acho que o senhor, na área da política, vê muito isso, né, a senadora está fazendo um lobby, mas a gente não tem acesso a tudo isso que ela está falando, que aí muda completamente o cenário. Na realidade, o William, mandar um abraço aqui para a senadora Cátia Abreu, o que conta muito também é o histórico do político, né? E a senadora Cátia Abreu tem um histórico político brilhante no Brasil, extremamente ética, honesta, correta, séria no trabalho que faz, e como ela mesmo disse, a gente sempre está interpelando o poder público, seja no governo estadual, secretários do ministério, presidente, em prol de alguma coisa que seja boa para o país, ou, obviamente, para as suas circunstâncias que você trabalha no seu estado, na sua região. Então, isso não pode ser chamado, em hipótese alguma, de lobby. Isso aí é o trabalho do parlamentar, de fazer o que ele acredita que é melhor. O Brasil vive uma democracia representativista. A minha região do Oeste Paulista, do interior paulista, me elege para que eu faça um trabalho para a região, para que eu traga recursos para a região, obras e benefícios para a região. Isso jamais é lobby.
Eu represento a Polícia Militar do Estado de São Paulo e acaba sendo a Polícia Militar do Brasil e faço o trabalho junto aos governos para beneficiar a categoria. Isso não é lobby, isso é o trabalho do parlamentar de uma democracia representativista. Então a senadora Cátia Abreu está coberta de razão. Ela foi lá realmente para evitar que se faça uma licitação que pode preterir alguém de dar o melhor preço e as melhores condições para o Brasil. Isso não pode ser chamado, em hipótese alguma, de algo de benefício próprio. Isso está trabalhando em prol do Brasil. Então fica a minha solidariedade aqui até para a senadora Cátia Abreu, e esse é o posicionamento correto de um parlamentar, de estar trabalhando naquilo que ele acredita que é correto, naquilo que ele acredita que é certo. Diogo Schelp. Obrigado, deputado. Queria aproveitar e fazer uma pergunta para a senadora. Senadora, a gente sabe que o assunto premente atualmente no Brasil é a questão da vacinação, né? E a atuação de um chanceler é fundamental no momento em que todos os países estão praticamente brigando por doses de vacina. A gente sabe que o chanceler Ernesto Araújo não era mais do que um executor da política externa, que a formulação da política externa mesmo não vinha dele, quer dizer, tem aí uma influência do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e também do assessor especial da presidência, Felipe Martins, né? A minha pergunta é a seguinte: com o novo chanceler, ainda que ele não seja responsável aí pela formulação da política, mas só de mudar a pessoa que está no Itamaraty, o Brasil terá mais possibilidades de se aproximar dos países que são importantes para essa ajuda que o Brasil precisa nesse momento, para a pandemia? Com certeza, Diogo, em primeiro lugar eu gostaria de agradecer ao deputado Capitão Augusto por suas palavras. É exatamente isso o nosso trabalho e às vezes nós temos tanta dificuldade de explicar qual é o nosso trabalho. Buscar dinheiro para o seu estado às vezes é interpretado como uma coisa negativa, né? E a coisa que mais se cobra no meu estado é a quantidade de recursos que um parlamentar traz para a sua base, para fazer creche, hospital, posto de saúde, rua, asfaltada, enfim, essas obras que o município precisa para o bem-estar da população. Então, eu tenho orgulho de trabalhar pelo meu Tocantins, pelo meu país e correr atrás dos prejuízos, enfrentar os desafios, porque essa é a minha função. O dia que eu perder a condição de ficar indignada com os impropérios, com as coisas negativas que acontecem nesse país, é melhor nem estar aqui mais viva fazendo o quê, né? Então, eu sempre tenho uma tese: floresça onde estiver plantada. Então, eu procuro florescer 24 horas aonde me plantam. Senadora, e agora, Diogo... Me perdoe, mas sobre a vacina, a senhora ela é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e enviou uma carta ao diretor-geral da Organização Mundial de Saúde sobre esse tema, correto? Foi dia 26 agora. Isso. Eu fui convidada, assim, convocada pela minha casa, o Senado Federal, para que, em nome da CRE, eu fosse para o mundo organizar e ajudar o governo brasileiro na busca de vacinas, fazer um mapeamento dos contratos, o que de fato estava acontecendo, conversar com os diplomatas estrangeiros e os diplomatas brasileiros lá fora, e eu fui para a minha missão, eu sou obstinada, e descobri, infelizmente, que o chanceler e o próprio ministro da Saúde, mas principalmente o chanceler, tinha causado um estrago na nossa vida. Eu imaginava, mas eu não tinha visto o tamanho desse estrago com as minhas próprias mãos na interlocução com o mundo lá fora. Então, os Estados Unidos, o pessoal com muita má vontade, a OMS, por conta das agressões do próprio presidente, os ataques, as críticas à OMS, a China, não preciso nem dizer que vocês estão falando, por isso, por último, a recusa de assinar junto com 80 países, coordenado pela Índia, para quebra de patentes. Então, encontrei a casa em cacos. Uma relação dificílima de ser recomposta e recebi muitos, talvez eu tenha agora aliviado para o próximo chanceler e para esse atual ministro da Saúde, eu tenha talvez amenizado tanto de tapa que eu levei, o tanto de chamada de atenção que eu levei em nome do Brasil, reclamando da chancelaria, e não só isso, reclamando da demora das encomendas e reclamando do povo brasileiro, ou de parte do povo brasileiro, que não está atendendo o clamor do isolamento, da máscara, do álcool gel, e que estão fazendo festas clandestinas. Então, eu ouvi isso da China, à Índia, à Rússia, aos Estados Unidos, eu ouvi calada de todo mundo isso, certo? Uma reclamação
do presidente, da chancelaria e de parte do povo brasileiro, que parece que não quer se cuidar. Era isso a expressão que eu ouvia. Senadora... Então, com a substituição, Sim. Respondendo o Diogo, com a substituição do chanceler e do Ministério da Saúde, eu acredito sim que as coisas irão mudar. Tenho certeza, convicção. O ministro da Saúde teve uma ideia ótima. Os Estados Unidos não pode exportar vacina até maio, mas pode emprestar, mas pode substituir. Então, ele encontrou um termo, uma terminologia, porque a queda do chanceler foi uma sinalização para o mundo de que o mundo está certo e o Brasil estava no caminho errado. Então, respondendo ao Chico, sim, nós melhoraremos sim a nossa performance, se Deus quiser. Senadora Cátia Abreu, Capitão Augusto, Diogo Schelp, eu peço um segundo aos senhores, meus amigos que nos acompanham por toda a rede Jovem Pan News, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já. Senhores que estão nos acompanhando através do aplicativo Panflix, pelo YouTube, compartilhe o Jornal da Manhã, segunda edição. Estamos falando sobre a troca de ministro. Eu queria aproveitar e perguntar para o Capitão Augusto. Capitão Augusto, Ministério da Justiça e Segurança, deixa a pasta André Mendonça e assume a pasta delegado da Polícia Federal Anderson Gustavo Torres, homem alinhado ao pensamento do presidente da República. Bom para a pasta? Bom, eu, como presidente da Frente Parlamentar de Segurança da Câmara dos Deputados, eu declaro aqui e digo que nós não fomos consultados. O Anderson Torres é uma ótima pessoa, mas não era o nosso indicado e nós sequer fomos, chamados para conversar, para ver qual seria o nome ideal para ocupar a pasta. Então, nesse caso aí, a Frente Parlamentar de Segurança não tem absolutamente nada a ver, foi uma indicação pessoal do presidente, sem qualquer conotação de apoio ou de indicação por parte da Frente Parlamentar de Segurança, do qual a própria imprensa tem noticiado. Né? Não foi uma indicação para agradar a Frente Parlamentar, porque nós sequer fomos comunicados disso aí. Capitão, senadora, a informação que eu estou recebendo da sua assessoria é que a senhora tem compromissos agora de manhã. O tempo, não, imagina, o tempo é curto, eu entendo, mas eu agradeço a sua gentileza de participar aqui no Jornal da Manhã, segunda edição, trazendo informações desta reunião do dia 4 e todo o trabalho que a senhora está fazendo à frente da comissão. Obrigado pela participação no Jornal da Manhã. Eu que agradeço e, com certeza, para encerrar, eu tenho a convicção que a ONU, através da OMS, com a interlocução que estamos fazendo, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, eu e Aécio Neves, que preside a Comissão de Relações Exteriores da Câmara também, nós deveremos ter sucesso em breve. Se Deus quiser, poderá dar notícias boas ao Brasil. Muito obrigada pela oportunidade, desculpe a minha saída. Senadora, obrigada, conte Diogo, com Capitão Augusto e William. E conte com a gente aqui para a gente falar sobre os resultados desta carta que vocês encaminharam ao OMS. Muito obrigado, tenham um bom dia. Diogo Schelp, com a fala do Capitão Augusto, a gente começa a ficar assim, a comissão responsável pela segurança pública não foi ouvida. Ou seja, as partes que lidam diariamente com os problemas na área de segurança não estão sendo consultadas. É uma decisão particular e pessoal do presidente da República, e ele tem essa autonomia, mas é deselegante, não? Ele tem essa autonomia, sim, William, mas, de fato, certamente ele ganharia pontos aí se tivesse consultado a Frente Parlamentar de Segurança Pública, até porque ele poderia apresentar ali o que ele espera, né? O que ele espera para a atuação desse novo ministro da Justiça, que pode atender a questões importantes dos brasileiros, né? A questão da segurança pública, que é uma questão muito importante. Por exemplo, isso significa que o novo ministro vai seguir em frente com os planos do presidente de flexibilizar ainda mais o acesso da população às armas? Ou o que significa isso em relação à independência da Polícia Federal? Já que o Anderson Torres, ele vem, né, da Polícia Federal, é um delegado licenciado da Polícia Federal, mas o que significa isso? Porque, afinal das contas, já teve no passado um episódio em que uma troca dentro da Polícia Federal, né, por parte do Ministério da Justiça, poderia significar, foi acusada, segundo o ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro, poderia ter significado uma redução dessa independência da Polícia Federal, que é algo muito importante, inclusive porque muitos dos filhos do presidente são investigados, né? Então, todas essas questões poderiam ter sido colocadas na mesa numa discussão com o Congresso.
Capitão, nós tivemos desde o dia 1º de janeiro de 2019, o presidente já trocou 20 vezes, 20 ministros. 14 deixaram a gestão e 6 continuam no jogo. Só um segundo, os nossos amigos que estão acompanhando já estamos de volta para toda a rede Jovem Pan. Eu sou o William Travassos, nós estamos aqui com o Capitão Augusto e também com o Diogo Schelp falando sobre a troca nos ministérios. São 10 horas e 37 minutos. Então, como eu estou falando para o senhor, assim, nós já tivemos várias mudanças. E essas mudanças que aconteceram de ontem para hoje são mudanças que chamam a atenção num caminho novo. Ou seja, a impressão que dá, me perdoe o senhor, eu posso estar enganado, que alguém está conduzindo o presidente nesse novo tabuleiro que se apresenta no Brasil. O senhor percebe isso ou o senhor acha que não? É da cabeça dele mesmo? Bom, a gente tem que se preocupar primeiramente com esses 2 grandes problemas que nós temos, que é a questão da pandemia e a questão da economia. Esses são os 2 problemas principais. Obviamente que o presidente está numa posição privilegiada, com uma assessoria que traz todas as informações, e nós esperamos realmente que ele consiga acertar nas escolhas. Porque aonde o nosso transatlântico estava indo, estava indicando que não era um bom caminho. Poderia encalhar como aconteceu lá no Canal de Suez. E essas mudanças é justamente para corrigir o rumo, para que você coloque realmente o nosso transatlântico no caminho certo e comece realmente a navegar. Porque da forma como estava indo, a gente vê na questão da pandemia, piorando cada vez mais, se agravando cada vez mais, tudo indicando que nós vamos ser o pior país do mundo na questão do controle da pandemia e um dos últimos países do mundo a sair dessa pandemia. E, obviamente, que isso vai impactar diretamente na economia. Então, são os 2 grandes problemas que nós temos e esperamos realmente que essas mudanças sejam para corrigir o rumo. Mas eu fico preocupado e volto a falar da questão do ministro da Justiça, do Anderson Torres. Como eu disse, realmente é uma ótima pessoa, mas nós não fomos consultados. Se ele queria se aproximar da bancada da segurança, da Frente Parlamentar de Segurança, conhecido como bancada da bala, deveria pelo menos ter nos chamado lá para avisar, olha, nós vamos indicar o Anderson Torres por isso, para tentar realmente essa aproximação. E não é o que houve, não é o que está ocorrendo no governo Bolsonaro, com uma bancada que sempre deu apoio, não só para ele, como para a família toda dele. Em especial na Polícia Militar, que enquanto as Forças Armadas fechavam as portas para ele, quando era deputado federal e quando era militar, ao contrário, na Polícia Militar sempre teve tapete vermelho em todos os nossos quartéis, em todos os nossos eventos, todas as nossas solenidades, cansaram de ser condecorados pela Polícia Militar do Brasil. E a Polícia Militar é o maior efetivo de todas as instituições das forças de segurança, presente em todos os municípios do Brasil, com um contingente maior do que do Exército, e nós não estamos nos sentindo representados, não estamos nos sentindo prestigiados junto ao governo federal. Então seria uma excelente oportunidade deles nos chamar para estar conversando, para estar tentando essa aproximação de uma classe que já está extremamente descontente com esse governo. Então, realmente, pecou nesse aspecto. Capitão, já que vai fazer mudança, poderia aproveitar e agregar. Com a sua fala, eu percebo um certo ressentimento em relação a essa troca. A bancada da bala está convocando o presidente para falar sobre isso? Seria um momento de ruptura? Não, o Anderson Torres terá o apoio da Frente Parlamentar de Segurança, até porque ela engloba a Polícia Federal, que foi contemplada, a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, os agentes penitenciários, guardas municipais. Então, ele terá total apoio lá pela Câmara dos Deputados, pela Frente Parlamentar de Segurança. Não é esta a questão. Mas, como eu disse, não é um nome que foi indicado pela frente. Se fosse indicado pela frente, teria que ser um nome de consenso entre todas as polícias. E aí, enquanto ele foi secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, teve sérias rusgas com a Polícia Militar. E, obviamente, que isso reflete no Brasil inteiro. Então, digamos que uma categoria não estaria contente com essa indicação. Então, se fosse uma indicação da frente, deveria ser um nome consensuado por todos. Mas pela Frente Parlamentar de Segurança, na Câmara, ele terá nosso total apoio. Tanto é que já estou solicitando hoje uma audiência com ele, justamente para estar conversando, para estar estreitando e afinando os trabalhos com ele, para estar fazendo um trabalho em conjunto. Mas o que eu falo de pecar é por parte do presidente Bolsonaro, que poderia ter aproveitado para ter tentado uma aproximação com a Frente Parlamentar de Segurança Pública, que
sequer, nesses 2 anos, foi convidado para tomar um café com ele. A Frente Parlamentar da Agricultura, a bancada feminina, a bancada evangélica, demais bancadas, todas já foram convidadas para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E ele, que é oriundo da Frente Parlamentar de Segurança, eu fui o primeiro deputado federal a declarar apoio para ele na Câmara dos Deputados, em plenário, e estou com ele desde o começo e vou continuar até o fim, como aliado e presidente da Frente Parlamentar de Segurança. Sequer nós fomos convidados para nos reunir, para tomar um café com ele lá no Palácio. Então, realmente, isso demonstra a falta de diálogo que o presidente está tendo com a bancada da segurança na Câmara dos Deputados. Capitão Augusto, do PL de São Paulo, agradeço a sua participação aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. É muito importante para a gente, já que a área de segurança é uma grande preocupação de toda a nação. Obrigado mais uma vez e conte sempre com os microfones da Jovem Pan. Eu que agradeço, William, bom trabalho, bom dia a todos.